Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. E hoje, observem essa imagem. Vamos lá, histórias que fazem rir. Iniciamos a unidade 7, tá? Em produção de texto. Vamos lá, primeiros passos. O que pode ter provocado o riso nas crianças que aparece na ilustração? Você costuma contar ou ouvir piadas? Em que situações isso acontece? Qual a intenção de alguém ao contar uma piada? Esse objetivo é sempre alcançado? Será que às vezes uma pessoa sabe contar uma piada de te fazer rir? Vamos ver então? Estudar um pouquinho sobre a piada. Vamos lá, vamos ver se alguém consegue fazer rir. Você já ouviu falar de anedotas? Você conhece alguma piada? Então vamos lá. Uma das características que distingue os seres humanos das demais espécies é o humor, a capacidade de rir e de provocar o riso uma nas outras, tá? Então vamos lá. Gênero textual, piada ou anedota. Vamos ver um pouquinho? Vamos ver um pouquinho? Vamos lá então. Que isso, amiga? Você está bebendo esse iogurte faz 2 horas já? É que aqui está escrito consumir em 1 semana. Entenderam a piada? Vamos lá. Próximo. Anedota. Anedota é um relato breve de um fato curioso ou divertido, podendo se basear em fatos reais ou não, tá? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo. 2 amigos desempregados conversavam um diz: gostaria de ser um pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro muito intrigado. Explica o primeiro, é que todos os dias é muito ruim. Vamos lá. Então, olha essa piada. O cúmulo da seca é a vaca da leite em pó. Esse é o cúmulo da seca. Agora vamos ver os elementos. Os elementos que constituem a narrativa da anedota e da piada. Então vamos lá. As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos, embora possua humor, tá? E tem o intuito de divertir e despertar o riso nas pessoas, que é bom rir, né? As anedotas possuem outras motivações. Para além da comicidade, elas expressam características particulares de personagens ou espaços, lançando mão de sarcasmo e da ironia, tá? Então vamos lá. Vamos ver os elementos que constituem a narrativa. Os elementos que constituem a narrativa. Tempo, tá? Vamos lá. Que tempo é esse? Tempo presente e passado da narração. Em que tempo está acontecendo? Tá? Espaço. Circulação em espaços informais, em que há certa proximidade entre os participantes. As 2 que eu falei ali eram sobre amigos. Vamos lá. Enredo. Toda narrativa, ela tem um início, né? Você tem um enredo para você entender, poder entender o início da narrativa e o final. Porque senão a pessoa não entende, né? Narrador. É importante a pessoa que está falando a piada saber contar, senão vai perder a graça, tá? E tem narrador de primeira pessoa, de segunda pessoa, terceira pessoa, tá? Agora vamos lá. Personagens. Quais são os personagens da sua piada, da sua anedota? Vamos lá então. Agora, uma dúvida. Vamos lá. Nós vamos falar sobre as piadas, tá? Então vamos lá. Uma característica da piada, elas são curtas, diretas e final surpreendente, tá? Agora da
Anedota, uma narrativa, um duplo sentido. Agora vamos lá. E o que elas duas têm em comum? Que as duas têm a função de fazer rir, geralmente contada oralmente, tá? Piadas versus anedota. Agora vamos lá. As anedotas, em termo literal, possuem praticamente o mesmo significado e sentido da piada, tá? No Brasil, está cada vez mais em costumes, sendo lembrada apenas em narrativas e conteúdos humorísticos, tá? E por isso é comum a confusão entre os dois gêneros. É a mesma coisa, tá? Só que uma é mais curta, que no caso é a piada, e a anedota. No livro de vocês, na página 48, vem falando assim, que a piada é de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é o quê? Provocar o riso, tá? Então, para você entender melhor a diferença dos dois, é preciso se atentar para um detalhe básico. A grosso modo, a anedota sempre apresenta duplo sentido, enquanto a piada costuma ser direta e com finalidade cômica, tá? É um breve relato cujo final tem o objetivo de provocar o riso, a gargalhada em quem ouve, né? Então vamos lá. Presta atenção nessa, vamos ver um pouquinho dessa piada. Eu achei ela bem legal, porque em tempos de quarentena, vamos rir um pouquinho, tá? Então vamos lá. Diz assim essa piada. Chico Bento, lição de casa. Chico, você fez a lição de casa? Você não vai me responder? Tá bom, professora, não fiz. Chico, não precisa ficar tão arrasado. Você se arrependeu de não ter feito a lição? Não, professora. Fiquei triste por não ter conseguido inventar uma boa desculpa. E assim acabou a nossa aula sobre piadas e anedotas. Vamos lá? Nós temos atividade no livro, tá? Na página 48, 49, 50 e 51. Boa aula e até amanhã.